Sou eu. Olá, gente. Olá, pessoal. Boa noite. Tô dando para ouvir bem? Olá, gente. Tem alguém aí? Vou esperar vocês entrarem. Tô vendo a Maria das Graças. Maria das Graças já está assistindo. Boa noite, Maria. Seja bem-vindo. Hoje eu vou ver, eu quero ver aí a opinião de vocês, tá bom? A Dira também. Boa noite. Sejam bem-vindas. Pode convidar o pessoal aí, tá bom? Para assistir também. Essa é a minha última live. E com a participação de vocês hoje, tá bom? Quero ouvir a opinião. Isso é muito importante. Até porque esse estágio tem que ter a participação de vocês. Tá dando para me escutar bem aí? Tá para ouvir a minha voz bem? Quem mais entrou? Dira. Ah, Solange. Seja bem-vinda, Solange. Boa noite. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, tá bom? Ver mais quem vai entrar e quem vai participar. Quem mais entrou? Pode convidar o pessoal aí, tá bom? Boa noite, Rose. A paz, seja bem-vinda. A Júlia também já está online assistindo. Depois eu vou fazer um resumão do que foi falado a semana passada, para vocês poder dar a opinião de vocês, tá bom? Aí depois eu vou estar falando dos traumas. Boa noite, Solange. É que eu tinha te adicionado em outro Face seu. Por isso que você não conseguiu me assistir a semana passada. Jusilene, é isso? De Casselma, seja bem-vinda. Quantas pessoas tá, Júlia? 6, né? A Cíntia, boa noite, Cíntia. Quem mais entrou? A Cíntia Santiago, boa noite. Que mais? Vou dar só mais um tempinho, tá? Ver mais quem vai entrar. Pra gente poder bater um bate-papo hoje. Hoje eu vou conversar com vocês. A semana passada vocês me ouviram. Hoje eu quero ver a opinião de vocês. Hoje é muito importante. Elza Pereira. Seja bem-vinda, Elzinha. Que bom, você não me abandonou. Quem mais tá entrando? Mais duas? Não. Hoje nós vamos interagir, tá bom? Boa noite. Chama os amigos, colega, pode fazer uma sala aí, convidar o pessoal, não tem problema não, tá bom?
Quem vocês quiser convidar, a pessoa quiser participar, não tem problema, pode convidar, tá? A Rose tá assistindo hoje, a semana passada ela não pôde assistir. Aí eu vou estar falando sobre essa live um pouquinho para poder ela entender. Eu entrei. Como? Milagres acontecem. Então, eu vou estar me apresentando para Rose entender um pouquinho sobre essa live, tá bom? Esse é o meu estágio híbrido projeto de extensão. O projeto de extensão é uma ponte entre a universidade, o universitário e a sociedade, né, ou o público. É um estágio supervisionado, observação e prática do ensino fundamental. Estou cursando licenciatura em filosofia. Boa noite, Cris. A Cris acabou de entrar. Eu estou cursando licenciatura em filosofia pela Universidade Uninter. Aí, como estamos aí em meio à pandemia, as escolas foi necessário o distanciamento social e suspender as aulas, a Uninter nos proporcionou, né, o estágio híbrido junto ao MEC. Aí, esse estágio tem a participação de vocês, é muito importante. A semana passada, vocês me ouviram, eu falei sobre o preconceito, a discriminação, como tudo começou, porque precisa ir lá na raiz da nossa história, né? Da história do Brasil, né? Dos escravos, e para poder entender um pouquinho. E hoje eu vou estar falando sobre os traumas. Mas antes eu quero ouvir a opinião de vocês sobre esse tema. O que vocês acham? Se você já presenciou alguém, né, sofrendo a discriminação, o preconceito racial, né? E qual a importância, né, de nós estarmos falando. Eu gostaria de saber de vocês, porque nós sabemos que o preconceito, a discriminação e o racismo, a desigualdade, isso já está enraizado na nossa sociedade, no nosso Brasil. Isso não vai ser extinto, como eu falei, não vai ser extinto, mas dá para minimizar. Anéia Pereira, boa noite, seja bem-vindo. Então, como eu falei na outra live, o racismo, o preconceito, a desigualdade, a discriminação, isso não vai ser extinto da nossa sociedade, mas o que nós pudermos fazer para minimizar, né, e é um dever isso de cada um, isso é muito pessoal e individual. E também é muito importante. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse tema, né? Qual a importância para vocês de combater esse preconceito, o racismo, seja qual for. Se vocês já presenciaram. Na semana passada, se eu não me engano, foi a Graça que falou que já sofreu preconceito, né? Então ela já tem uma noção mais ou menos o que sentimento traz, né? A pessoa que sofre com preconceito, seja ele qual for. Aí vamos lá, pessoal, quero ver vocês interagindo aí. E pedindo também, se você não concordar com a opinião do outro, mas eu posso não concordar, mas tenho que respeitar, não é verdade? Só peço esse cuidado aí entre vocês, tá bom? Porque às vezes pode um não concordar com a opinião do outro, mas mantendo sempre o respeito, como eu falei, né? O respeito, ele é tudo e é muito importante. Aí vamos lá, o que vocês acham aí? A Néia, a Dira, a irmã Graça. Gostaria da opinião de vocês. Vamos lá, gente, vamos interagir. A opinião de vocês é muito importante.
Depois eu vou estar passando os traumas para vocês, dentro do que eu pesquisei vários vídeos, né? Seja bem-vindo, Arnaldo. Arnaldo Magalhães, quanto tempo? Jefferson Rodrigues, seja bem-vindo. Roseli Ademir, seja bem-vindo. Gente, pode dar sua opinião, tá bom? Aqui vai ser tudo respeitado. Cada pessoa tem sua opinião, seu pensamento, seu raciocínio. Isso é muito importante para a gente poder entender também, né, o que vocês pensam sobre isso. Se vocês estão escrevendo alguma coisa, não está chegando para mim. Vamos lá, pessoal. Vocês não querem opinar? Aqui mais a Roseli. Atrasada, mas cheguei. Tá atrasada não, Roseli. Ah, entendi, Dica. Dica Selma. Ah, a Dica tá falando que no caso dela estava no parquinho, é isso? Da praia com as meninas. E uma criança brincando lá também perguntou, cadê a sua mãe? Tá, mas ela falou alguma coisa a mais além do... Só conclui pra mim, Dica, pra gente poder entender um pouquinho. Entendi. Selma, só para entender, a criança perguntou para as meninas sobre a mãe delas, mas ela concluiu alguma coisa? O que você entendeu quando a criança... Ah, as meninas falaram, está ali. Aquela loira e outra menina falou, nossa, mas vocês são morenas. Eu sei que fosse a avó de vocês, isso também é um preconceito. Sim, sim, ela... É por causa da cor do cabelo e da cor da pele das meninas. Sim, isso também é um preconceito, sim, porque ela assimilou a cor da pele das meninas com a... Nossa. Mas é igual eu falei a semana passada, Selma, o ser humano, a criança, ela não nasce discriminando nenhuma outra pessoa. Ela não nasce com preconceito, ela não nasce já tendo racismo, já com esse pensamento. Ela vai crescer, ela vai aprender. Ela pode aprender no seio familiar, né, com alguma fala de algum adulto, entendeu? Ou na sociedade, na escola, ou até mesmo na mídia.
entendeu? Então, a pessoa, ela aprende a ser preconceituosa, e a nossa sociedade, ela é, né? O nosso Brasil, ela é preconceituosa, então já está enraizado, mas essa pergunta, essa fala dessa criança, sim, foi preconceituosa, sim, porque ela assimilou a cor da sua pele, o seu cabelo, com a pele das meninas, né? Infelizmente, é por isso que a gente tem que conversar sobre a importância de falar sobre esse assunto, né? De combater, de procurar conscientizar, né? O outro sobre a importância de falar, de instruir, né? Já a criança em casa, às vezes em casa os pais até ensinam a criança a não ser, né? Tratar o outro com respeito, mas é igual a filósofa e pesquisadora Djamila Ribeiro, ela falou, às vezes a criança ela tem uma educação dentro de casa, é ensinado, mas aí tem que ver um ambiente onde ela convive, a escola, na sociedade, com quem elas convivem. Às vezes elas podem, né, aprender, né, fora de casa, porque às vezes dentro de casa os pais ensinam, mas eles têm outra amizade, né, então eles acabam aprendendo, por mais que em casa é ensinado. Preconceito é algo, a Cíntia Santiago, o preconceito é algo transmitido culturalmente, sim, e é muito difícil de ser eliminado por completo. Parece que é algo difícil as pessoas aceitarem o outro, respeitando a individualidade. Sim, isso é verdade mesmo. É um problema, difícil, como eu falei, não vai ser extinto, né? Mas o que a gente puder fazer para minimizar, isso é muito importante, né? Isso é muito importante, porque isso fere a pessoa. Às vezes a pessoa faz uma brincadeira, para quem tá fazendo é brincadeira, mas para quem tá ouvindo, né? Para eles é muito difícil, o impacto é muito grande. O impacto é muito grande para quem sofre com isso. É muito grande mesmo. E eu vou estar passando para vocês aqui e vocês vão ver como é difícil, né? Tem pessoas que já têm uma estrutura maior, já conseguem, né, assimilar as coisas. Então vem, mas não vem com tanta força. Mas já tem outras pessoas que são mais sensíveis e o impacto é muito grande. Sim, é difícil aceitarem as outras pessoas, né? As suas diferenças. E a gente vivemos isso, né? Quem convive sofrendo esses traumas, né? Frequentemente, sofre muito mais, né? Sofre muito. Alguém mais aí? Isso é muito difícil. Infelizmente, Dira. Infelizmente, isso é terrível para quem escuta, né? Para quem escuta isso, isso fere muito a pessoa, né? Sim, Roseli, são vários tipos de preconceito. Preconceito racial, social. Tem, como você está falando aí, chamar a outra pessoa de gorda, né? Hoje tem a gordofobia, também isso aí deixa eu ver, magra, sim, rico ou pobre. Sim, a outra pessoa chama a outra de gorda.
Tem aí a gordofobia, né? Se a pessoa correr atrás, ela tem seus direitos ah, adquiridos. Pasmem vocês, uns anos atrás eu também sofri com isso, né? Quando a Júlia estudava, ela estava no ensino fundamental, fui buscar ela na escola e eu estava bem acima do peso. Aí no outro dia eu não fui, aí ela chegou brava em casa dizendo que o colega dela falou que nossa, a mãe da Júlia parece um botijão. Eu fiquei triste, que eu não queria nem buscar a Júlia na escola. Falei, nossa, os amigos da Júlia me falou que eu pareço um botijão. Outros devem ter falado muito mais coisa. E aquilo eu fiquei assim, fiquei um pouco com vergonha. Falei, eu vou ficar uns dias sem ir na escola. Mas depois eu parei, pensei, falei, não vou deixar de viver por isso não. Né? Porque se ele falou, em algum lugar ele escuta alguém falando isso. E não tem uma consciência assim, né? Eu olhei assim e falei, uma adolescente. Então precisa aprender, né? Escuta e eles repetem aquilo que eles escutam, né? Mas eu confesso que eu fiquei assim, fiquei meio triste, né? Eu não queria nem buscar ajuda na escola. Porque eu penso em ser chamado de um botijão. Aí eu comecei a me olhar no espelho, né? E hoje tem, se eu soubesse na época eu tivesse a gordofobia, mas como eu era adolescente, eu falei assim, talvez aonde ele convive tem isso, não tem o respeito a outra pessoa, né? Às vezes nem sabe que a pessoa tem problema de saúde, né? E eu, no meu caso, eu tava passando por problema hormonal. Sim, ficamos sim. Preconceito é isso mesmo, Ademir. Ademir Pereira. É Roseli ou Ademir? Porque tá os dois nomes, eu tô vendo. A Roseli Pereira. É isso mesmo, são vários tipos de preconceito que a pessoa serve. Preconceito religioso, preconceito de gênero. Cada pessoa é um tipo assim que isso fere a outra, né? Sim. Tem a lei que eu falei na outra semana, Elza, que é 7.716 de 1989, né? E que fala sobre isso, né? Sobre o preconceito, sobre a discriminação, né? E cabe o Estado, né? Ela vir com mais força, porque e a pessoa saber, é crime. Você tratar outra pessoa com racismo, com discriminação, preconceito, isso é crime, né? E pela lei, a prisão é de 3 a 5 anos, né? Mas aí é aquele negócio que tem no nosso Brasil, que é de ter que mostrar, ter, como que fala? Ter algo que pode provar, e mesmo assim provando, se a pessoa disser que tem algum problema, como a gente já viu, né? Hoje em dia a pessoa diz, tem um problema de saúde, toma um medicamento, passa por um psiquiatra, e às vezes, né, como vimos um caso aí de um motoboy que foi fazer uma entrega e o rapaz caiu nele, falou um monte, e o pai dele falou que ele tinha problema. E eu vendo numa reportagem um psicanalista, um psiquiatra, ele falando, mas nesse momento que ele estava ofendendo o rapaz, ele não estava com surto psicótico, ele não estava surtado, ele estava normal, né? Se o próprio especialista falou que a pessoa estava no estado normal, infelizmente, para uns, né? Sim, para outros, é que o Estado tem que vir com mais força, né? Ele não pega com... Se viesse com mais força, as pessoas pensariam um pouco mais antes de agredir o outro, né? Beatriz ficou sem querer ir só no centro, porque era gordinha. Estavam xingando e eu não sabia. Por isso, quem foi que falou? Foi a Rose? Foi a Rose, né? Por isso que os pais têm que instruir os filhos, entendeu? Conversar e falar que se sofrer algum tipo de preconceito, seja ele como for, conversar
Porque aí tem que ir na escola, passar para a escola, para a direção da escola, e eles têm que resolver de uma forma como lidar com isso daí para que não venha constranger mais a pessoa que foi ofendida, né? Que sofreu o preconceito. E a escola ela tem que resolver, como eu falei, sentar ali e junto com os professores, com a direção ali e da melhor forma ver como resolver esse problema. Ainda de ser o preconceito social, né, de ser pobre, é verdade mesmo, Elza. É por isso que a importância da gente estar falando sobre esse assunto. Não fechar os olhos para isso, né? Porque quanto mais a gente vai falando, né? Porque tem que ter uma voz, né? Tem que ter uma voz. É igual a Djamila Ribeiro falando, tem que alguém falar, porque se a gente não abrir a nossa boca, não falar, não ter uma voz que fala, as coisas vão piorando. Isso porque tem alguém ainda que luta, que fala, né, que combate o preconceito racial, seja o preconceito social, seja o preconceito que for, a discriminação, né, só não é pior ainda porque sempre tem alguém aí que luta, que acredita que pode minimizar a situação. Sim, é verdade, né? Não tratam a pessoa pelo que ela é, mas sim pelo que ela tem. Mas a resposta que você deu para você mesmo, Graça, mostrar que você é capaz, que você não é nada daquilo que falaram que você era, né? Foi chamada de burra. Hoje você tem graduação aí, é estudada e mostrou, né, primeiramente para você, que você é uma pessoa que é inteligente, né? Que é capaz, né? Mostrou para você primeiro. E conforme isso foi mostrando para as outras pessoas, né? Que chamaram você de burra e achou que você não tinha condições, não era capaz. A resposta foi essa. Mas é assim que temos que responder mesmo, né? Primeiramente pra gente, mostrar que a gente somos capazes. Que podemos, que aquilo que falaram, não somos aquilo que falaram. Sim, é verdade, Solange. Sim, a pessoa sofre tanto na escola, no trabalho, a pessoa sofre sim preconceito no trabalho, na sociedade. É verdade. Essa foi a resposta, né? Ainda bem que você teve essa força de conseguir, no meio desse preconceito das coisas que falaram pra você, Graça, é você mostrar o contrário, né? Mas tem muitas pessoas que não conseguem, né? Ela se sente culpada, né? As pessoas falam uma coisa e a pessoa se sente culpada por aquilo, acha ser inferior, acha que não é capaz de viver na sociedade. E isso é muito ruim. Isso mesmo. É triste. A sociedade, o nosso Brasil está enraizado esse preconceito, como já foi comentado aí, de vários tipos. Isso não vai ser extinto, mas se nós falarmos, né, e cada um, né, como eu falei, isso é muito individual e pessoal, né, quando a pessoa olha e vê e se coloca no lugar do outro, né, a empatia, e vê que temos que combater de alguma forma, né, porque se deixar, as coisas vão piorando mais ainda, né, vai piorando mais ainda. E eu vendo vídeos com psicólogos, né, conferência com psicólogos, psicólogos sendo entrevistados, outros vídeos eles gravando assim, falando sobre o assunto, de uns tempos para cá, começaram a se preocupar
com o impacto, né, da discriminação com as pessoas negras, né? Porque até o momento o próprio psicólogo, eu vendo vários vídeos, eles falando que não tinha na própria faculdade, na formação, né, do psicólogo, não se atentaram para essa causa, né? E agora eles estão vendo, porque como muitos psicólogos trabalhando na área social e viu a demanda que foi de pessoas negras, pessoas pobres, vindo até eles e falando sobre o problema. Ele falou, se pegar um psicólogo que hoje tem a psicologia preta, né, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver hoje, né, que trata sobre o assunto, né, sobre esses traumas que a pessoa negra sofre, né, esses preconceitos que traz trauma. E aí, eles falando que se pegar um psicólogo que não se atentar para isso, pode até piorar a situação da pessoa, porque esse tipo de sentimento que a pessoa fala que sofreu o racismo, muitos têm como vitimismo, né? A pessoa tá lá se vitimando e na verdade não é. E vocês vão ver aqui que eu vou estar lendo o texto de duas psicólogas e ela falando sobre os traumas que acontecem. Graças a Deus, dá força para continuar sem traumas. Eu olho para dentro de mim. Sim, Graça, você é capaz, você é inteligente. Fez pós-graduação, se formou aí, você é muito inteligente. Sim, infelizmente. É que quando as pessoas em si vê que e aceitar e dizer não, no Brasil é um país preconceituoso, né? E começar a mudar, a procurar mudar a atitude, né? Vai minimizando a situação, né? Porque quantas palavras a gente fala sem saber que é palavras preconceituosas? Quantas palavras eu já falei e não sabia? E quando a gente vai pesquisando, vai estudando mais a fundo sobre esse tema, aí a gente começa a ver, né? Porque era ignorante no assunto, não sabia. Mas a gente vai tendo o conhecimento e a informação. E a gente vai procurando. Isso aí, como eu falei, é individual e pessoal. Então, aquilo que eu falava, e por não saber que era preconceito, hoje eu estou procurando me policiar. É o que a gente tem que fazer, se policiar, né, para não falar palavras que possa atingir a outra pessoa, possa ferir a outra pessoa. Val Santos, seja bem-vinda, Val. Então eu vou... Alguém mais tem alguma coisa a dizer? Infelizmente está cada vez mais intenso esse sentimento dentro da pessoa. É verdade. É verdade. Eu postei um vídeo, eu compartilhei um vídeo, tá no meu Facebook, foi de um delegado, ele postou por esses dias agora, né, uma mulher xingando um rapaz negro. Tá no meu Face, se vocês procurar, vocês vão ver. E é muito triste a forma que ela se dirige ao rapaz, né? Ela xingando ele como de macaco, e falando que ela tinha carta branca, que poderia filmar, e ele estava com o filho dele. E começaram a divulgar para poder chegar até as autoridades. E eu fui ver, aí acabou como fala, o jornalista indo atrás deles para perguntar, né, para conversar com eles sobre o assunto. Tem pessoas que têm nível superior e acham que pode menosprezar o outro que não tem. Sim, é verdade mesmo. Infelizmente tem pessoas que porque estuda acham o direito de menosprezar o outro. Aí se torna uma pessoa chata, né? Que deveria ser mais centrada e ter uma educação, acaba sendo uma pessoa inconveniente, né? Sim, é o que mais tem.
Não é porque eu tenho um curso superior que eu vou querer ser melhor do que a outra pessoa. Porque na vida a gente sempre tem o que aprender, não é verdade? A gente tem que aprender um com o outro. É igual eu estou vendo vocês falando aqui, eu estou aprendendo com vocês também, né? Experiência, vocês passando a experiência de vocês aqui, né? Um vai aprendendo com o outro. Na vida a gente sempre tem o que aprender, né? Ensinar e também aprender. Infelizmente existem muitas pessoas porque tem um nível superior e desfaz o outro. É aquele negócio, né? A pessoa se tá gordinha, aí reclama que a pessoa tá gordinha. Se tá magra, reclama que tá magra, né? A sociedade, a sociedade, infelizmente, ela é assim mesmo, né? Ela quer impor nas pessoas coisas que não deveriam, né? Olhar pro outro e ter um pouco de respeito, né? É, é a nossa sociedade, Roseli. É, é por isso que a gente não pode deixar de falar. E as pessoas falam esse tipo de coisa e ainda diz que é brincadeira, né? Ofende as pessoas e acha que é brincadeira, mas não sabe como a pessoa está se sentindo por dentro, né? Foi o que eu falei na primeira live, que eu vi um pôster das pessoas dizendo que lá atrás, lá nos anos 80 lá, era brincadeira, um chamava o outro de negão, de magro, disse daquilo outro, era brincadeira, ninguém tinha problema nenhum com racismo e preconceito. Hoje é tudo racismo, hoje é preconceito. É o que eu falei, mas era o pessoal que ofendia, que fazia esse tipo de brincadeira, né, preconceituosa, não via, como eu já vi, pessoas chorando, né, meninas chorando no banheiro, o menino chorando, dizendo que por causa da cor ele era discriminado, não podia estar no meio dos colegas, entendeu? E eu já sofri também na escola, né? Pasmem vocês, eu falei foi no YouTube, na outra live eu não falei não, mas eu sofri também com isso, porque olhavam para mim, né? E chegaram a dizer que eu era negra, que eu era negrinha, que eu perguntava se eu já tinha ido como fala o nome, pro tronco. Você já foi pro tronco hoje, negrinha? O que te salva é o teu cabelo, mas eu tinha medo de chegar em casa e falar, e o pai na escola e ter algum problema, e eu sofri ali quieta, né? Porque eu tinha medo da repercussão ser maior, né? E hoje em dia, assim, o padrão, já desde lá de trás, né? Desde da história do Brasil, o padrão de beleza contava, né? Como os europeus, né? Que se achavam os maiorais, os desenvolvidos, né? Civilizados, e por causa da beleza deles, e por isso que até hoje está aí implantado, enraizado esse preconceito aí, né? Que as pessoas olham para o outro e olham o exterior, né? E não olham o caráter da pessoa, né? Quem a pessoa é. Eu fui xingada na escola e ainda juntava a religião também, né? Que na minha época ainda era pior ainda. Era pior ainda o que a gente sofria. Sim, por isso que o preconceito é isso mesmo. A pessoa julgar o outro sem conhecimento, né? Às vezes não conhece a pessoa e é isso. Isso é um preconceito, sim, Elza. A pessoa não conhece a outra e já julga pela aparência, né? Julga o outro sem conhecimento, sem conhecer a primeira pessoa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui fala, o preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecê-la.
E é um julgamento feito às pressas e superficial, e é muito perigoso, pois ao invés de melhorar a nossa vida e da sociedade, acaba trazendo muitas situações complicadas e até mesmo violentas. Preconceito é isso mesmo, Elza. Preconceito é uma opinião formada de pessoas antes de conhecê-la, né? A pessoa já faz um julgamento às pressas, artificial, e isso é perigoso, né? Isso é muito perigoso, que pode trazer complicações e situações complicadas de violência, né? Violenta. Mas temos aqui a lei, né? A lei que é 7.716 de 1989, o artigo 1, ela vai dizer assim, ó, o artigo 1, serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena para os que cometem atos associados ao preconceito é de reclusão de 2 a 5 anos. Então, né, tem essa lei aí que fala, né, que a pessoa que discriminar a outra, né, que for preconceituoso, ela tem essa pena aí, essa lei que dá essa proteção, mas o Estado ele tem que vir com mais força para poder essa lei ser cumprida mesmo, e as pessoas verem que realmente, né, se não respeitar o outro, se discriminar o outro, né, se ter preconceito racial, né, preconceito religioso, tem essa lei aí para que pune, né? Mas tem que fazer isso acontecer e as pessoas verem realmente que a lei tá aí para dar essa proteção, né? Mas precisa, nós vemos aqui no nosso Brasil que tem que ter, conseguir provar, né, de A mais B que realmente a pessoa ela foi preconceituosa. E isso acontecendo, pegar um juiz aí, ele vai bater o martelo e a pessoa vai ter que responder. Vai ter que responder por esse crime, porque é um crime, né? O preconceito, o racismo, discriminação, como eu li aqui na lei, é um crime. É um crime e se for provado, a pessoa ela pode sim ir presa e responder por esse crime. E é verdade mesmo, é o que mais tem. O Leandro Carnal ele diz assim: o preconceito nasce da ignorância e do medo. Ele fala: se eu tivesse que chamar um pai e uma mãe para o preconceito, um é a falta de conhecimento e outro é a angústia do medo, né? Porque a pessoa ela por medo, né, ela acaba discriminando o outro, né? Querendo transferir para o outro um problema que é dele, né? E às vezes faz com que a outra pessoa que sofreu se sinta ali culpada de alguma coisa, e na verdade a pessoa não é culpada de nada. Ela está sofrendo com preconceito, com racismo e quiseram implantar isso na mente dele. E tem muitas pessoas que não conseguem lidar com a situação, né? Que não conseguem lidar com isso. Eu vou estar lendo para vocês um texto, né, da psicóloga, que ela fala que o preconceito, né, que o racismo, a discriminação, a desigualdade, ela pode desenvolver na pessoa. A pessoa já começa sofrendo, já começa desde criança sofrendo. Às vezes dentro de casa por um apelido, isso é muito perigoso, né? Às vezes na sociedade, na escola, na mídia. Você pode ver um livro didático, né, quando eles fazem a comparação, né, nos desenhos nos livros didáticos, a gente já vê alguma forma de preconceito. E ela fala que pode desenvolver na pessoa, né, a depressão, a ansiedade, pode desenvolver na pessoa, e na criança principalmente, porque se é uma pessoa que vem sofrendo já há muito tempo, né, pessoa que vem sofrendo frequentemente, tem uns que já sofrem desde criança, né, e
e de repente numa forma adulta ou na adolescência, aí vem um impacto maior, é onde que vira, que explode, né? É tipo um tsunami. E aí a pessoa acaba desenvolvendo a depressão, né? Como eu falei, a ansiedade e outros transtornos, né? Que hoje em dia a psicologia está trabalhando, né, em cima desses traumas, dos impactos que a discriminação pode causar, né? Hoje eles estão estudando mais, estão tendo mais esse cuidado para atender essas pessoas, né, que sofrem, que antigamente não tinham essa visão para isso, né? E hoje eles estão tendo um outro olhar, né? Se você pesquisar aí depois, vocês vão ver o Psicologia Preta, onde os psicólogos estão tratando, né, desse assunto com as pessoas que sofrem com preconceito e acaba desencadeando outros problemas. Diz assim, ó, o racismo tem um reflexo na saúde mental da população negra. Essa aqui é uma fala da psicóloga Rosana do Carmo. Ela diz assim, o primeiro de tudo é a baixa autoestima. É o que acontece na pessoa que sofre com preconceito, seja ele qual for, né? E com racismo também. E não o reconhecimento, a falta de identidade. Como sujeito, como pessoas, a gente busca se inserir e quando a gente não se reconhece, a gente acaba ficando sem saber para onde ir. Quando uma população negra, quando a pessoa negra não se reconhece na mídia, no espaço, não se vê, ela não entende como pertencente àquela realidade. E isso traz muito prejuízo. Então, a baixa estima. Podemos falar a questão da ansiedade, questão da depressão. A gente pode falar da questão física e outras questões de saúde em vários âmbitos. O que o racismo, o preconceito, ela desenvolve na pessoa. Ela já fica com a baixa autoestima, né? Ela não se reconhece, né? A falta de identidade, ela começa a olhar para ela e busca se inserir, né, no ambiente, mas ali ela fica sem saída, é onde vai desencadeando, porque imagina a pessoa com a baixa autoestima lá embaixo, né, e sofrendo essas coisas todas. Então o pensamento delas já se começa a se culpar também, né, achar que ela é culpada, mas a verdade é o racismo que está aí, o preconceito, né? São questões que vêm junto às questões da opressão, né? A pessoa que passa por isso, ela é oprimida, porque o outro oprime com o preconceito, com o racismo, com a discriminação. O racismo, a discriminação e o preconceito, isso trazem danos direto à questão da saúde mental. Então, por isso, a psicologia como ciência tem que se ocupar de entender e saber como lidar com essa questão, já que elas estão presentes na população negra, que é a maioria da população brasileira. 54% aí da população brasileira, ela é negra, né? O Brasil, como eu falei, é uma nação que está em segundo lugar aí, depois da Nigéria, né? Então é isso que desenvolve na pessoa, a depressão, né? Por isso que os psicólogos hoje estão atentos para isso, para atender e saber lidar com a pessoa que sofre com isso. E tem aqui também a psicóloga, tem um trauma infantil também, que é muito importante, né? Quem tem criança, quem tem filho, conversar com isso, né? Conversar sobre esse assunto. A psicóloga, no final eu vou falar o nome dela, ela fala que o trauma infantil é um dos principais problemas da saúde pública no mundo. O trauma não apenas fere o indivíduo, mas tem um impacto negativo na vida daqueles que os rodeiam. O custo do trauma infantil não reconhecido e não tratado é muito maior que o custo de prevenção e intervenção precoce para eliminar ou reduzir os efeitos. Então, há estudos no Brasil e fora do país que mostram como sofrer sistematicamente com o racismo torna as pessoas mais sujeitas à ansiedade. Então, a pessoa que sofre sistematicamente,
Isso foi um estudo feito no Brasil e fora do Brasil, né? Ela torna o sujeito mais sujeito à ansiedade, né? A pessoa mais sujeita à ansiedade, depressão e problemas com drogas, né? Então, isso foi um estudo feito no Brasil e fora do Brasil. Então, isso não é uma brincadeira, né? Às vezes a pessoa brinca com a outra, como foi comentado aí, né? Com brincadeiras ofensivas, né? E a pessoa não se percebe que está trazendo problemas para a pessoa que está sofrendo a opressão, né? Que é a ansiedade, a depressão e problemas com drogas. Isso é uma pesquisa feita no Brasil e fora do Brasil. Dentre os efeitos mais devastadores do trauma da primeira infância, encontra-se a restrição na capacidade de confiar, relaxar e explorar seus próprios sentimentos, ideias ou interesse. De acordo com Johnson, 1985-1987, página 4, as jovens vítimas de trauma podem acreditar que é algo intrinsecamente errado com elas, que é algo intrinsecamente errado com ela. Quer dizer, a pessoa que sofre, a jovem, a moça ou o rapaz que sofrem com esses traumas, a primeira coisa que ela vai pensar é que o problema está nela. Mas, na verdade, aí é onde tem que trazer para essa pessoa o conhecimento que o problema não está nela. É o racismo, é o preconceito que as pessoas têm e acaba trazendo esses problemas que acaba agredindo a outra pessoa psicologicamente. Intrinsecamente errado com elas, que são culpadas, odiadas, desamparadas, não dignas de proteção e amor. É o sentimento que a pessoa tem, né? O sentimento que ela tem, que há algo errado nela, que elas são culpadas, odiadas, desamparadas e não dignas de proteção e amor. E tais sentimentos levam uma baixa autoestima, vulnerabilizando-as, né? Então, o que acontece com que a pessoa que sofre com esse tipo de problema, né? A pessoa se sente uma pessoa odiada, se sente uma pessoa culpada e, na verdade, a pessoa não tem culpa com a situação, com aquilo que ela vem passando, né? A culpa está no quê? No problema que está enraizado no nosso país, na nossa sociedade, que é o preconceito e o racismo. E faz com que a pessoa acaba colocando isso dentro dela e aí desenvolve esses problemas todos. O trauma severo na primeira infância afeta todos os domínios do desenvolvimento cognitivo. Olha só, o que traz na criança, na primeira infância. Desenvolve, ela na primeira infância afeta todo o domínio do desenvolvimento cognitivo, social, emocional, físico, psicológico e moral. As crianças maltratadas podem ter seu desenvolvimento acadêmico afetado negativamente. A criança que são maltratadas, que sofrem com isso. Com diminuição das habilidades cognitivas. A criança ela vai regredir nos estudos, no seu dia a dia, na parte psicológica. E pode ainda provocar consumo ou uso abusivo de substância química. Gerar problema de saúde, incluindo depressão, ansiedade, agressividade, transtorno alimentares. Isso causa, na primeira infância, né, na criança, vai causando esse problema todo, né? O problema com química, substância química, o problema de saúde, né, incluindo a depressão, ansiedade, agressividade, transtornos alimentares. A criança começa a comer. Pode ver a pessoa que que desenvolve uma depressão, né, seja qual for o trauma que sofreu. Tem pessoas que ela começa a comer, né, e acaba tendo esse transtorno de conduta e somatização. Somatização significa a geração de sintomas físicos a partir de uma condição psiquiátrica ou psicológica, com a ansiedade, por exemplo. É o termo médico usado para a expressão corporal do estresse e algumas emoções, né? Algumas emoções.
Então, é isso que o preconceito e o racismo, a discriminação causa na pessoa que sofre com isso frequentemente, desde a primeira infância, né? Tem pessoa que já vem sofrendo desde criança. É um conjunto de fatores, né? E quando explode, né? Só foi uma coisinha para poder explodir e desencadear todo esse problema. Aí diz assim, a discriminação ocorre quando alguém adota uma atitude preconceituosa, baseada em ideias pré-concebidas em relação a alguém, seja por questões raciais, de gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, situação econômica ou qualquer outro aspecto social. Uma atitude discriminatória resulta na violação do artigo 7 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração contra qualquer incitamento e tal discriminação. Isso é uma ordem, né, uma lei, né, que é a lei de 1948, os direitos humanos, né? Ela fala que todos temos o direito, seja qual for, né? A pessoa, o ser humano, ela tem o direito de proteção. Aí vem mais uma parte aqui que é muito importante. Eu vou estar falando da psicóloga. O racismo e a saúde emocional são uma das principais preocupações de psicólogos no país, né? O Brasil, a gente sabe que é um país, em sua grande maioria, de pessoas negras e mestiças, né? Nós temos a miscigenação e possui uma imensa diversidade étnica, cultural. Então, já vem desde aí. Aí fala sobre o racismo no Brasil. A psicóloga, ela diz assim, o racismo no Brasil é um problema histórico e social. Está presente não apenas no preconceito de cor em si, mas nas relações hierárquicas de gênero e econômicas. Assim, o racismo sobreviveu desde aquele período colonial até os dias de hoje. Então, vem lá de trás, até os dias de hoje. Aí, para compreender o vínculo entre o racismo e a saúde mental, devemos saber que essa relação na história do país foi marcada por gerações pelo sofrimento causado aos escravos até os seus descendentes. A desigualdade social tem cor, ela fala, essa psicóloga, né? Muitas das vítimas hoje de preconceito racial sofrem todos os dias em quaisquer situações, na rua, na escola, no trabalho, nas relações sociais. Por isso, pelas consequências deixadas no campo psicoemocional das vítimas, é que a psicologia vem dedicando grande parte de sua atenção para focar em tratamento de redução de danos. Então, a psicologia, ela vem trabalhando, né, se dedicando, né, em sua grande parte, né, e dando atenção e focando nesse tratamento para reduzir os danos que o preconceito, o racismo causa na pessoa. Aí vem a análise, né, a psicóloga dizendo, a análise das consequências e traumas causados pelo preconceito possibilitaram aos psicólogos e elaboraram procedimentos para atender casos de racismo e saúde mental, principalmente nas questões que envolvem a sua autoestima. O grande número de vítimas que procuram centros de tratamento e acolhimento reflete a realidade da violência às pessoas. Entre as consequências que costumam acontecer nesses traumas estão os transtornos mentais, ansiedade, baixa autoestima, fobia, estresse, depressão e complexo de inferioridade. Esses são um dos traumas que eu vou repetir para vocês aqui. Entre as consequências que costumam acontecer nesses traumas estão
transtornos mentais. Então a gente já vê que não é uma história falar sobre o preconceito, sobre o racismo, né? Como a pessoa diz aí, é mimimi, não é. Causa transtornos mentais na pessoa, ansiedade, baixa autoestima, fobia, estresse, depressão e complexo de inferioridade. Então a gente vê que os traumas são bem agravantes. No caso especificamente das mulheres negras, além do racismo, elas ainda sofrem por conta do machismo. Essa desigualdade racial entre as mulheres negras ocorre pela estrutura social em que se exerce sobre a figura da mulher uma hipersexualização de sua condição, né? E a gente vê aí o preconceito relacionado às mulheres negras e não negras também, né? E a gente vê aí traumas, né? Que é a misoginia, né? Que aí é o preconceito contra as mulheres. A misoginia. Misoginia é a repulsa, desprezo ou ódio contra as mulheres. Essa forma de aversão mórbida e patológica do sexo feminino está diretamente relacionado com a violência que é praticada contra a mulher. A misoginia é a principal responsável por grande parte dos assassinatos de mulheres, também conhecido por feminicídio. Configura-se como forma de agressões físicas e psicológicas, mutilações, abusos sexuais, torturas, perseguições, entre outras violências relacionadas direta ou indiretamente contra o gênero feminino. Então, a gente vê que tanto a mulher negra, né, principalmente as negras, né, sofre com violência, com o preconceito por conta do machismo. Muitas mulheres têm sido assassinadas. A gente tem visto aí casos assim terríveis e aumenta cada dia mais, né? Todo dia tem um caso de mulheres sendo assassinadas, né? E o ódio disseminado às mulheres, né? Às vezes a pessoa acha que ela é dona da outra, né? E acha no direito de tratar a mulher dessa forma. E no caso, especificamente as mulheres negras, hoje eu vi um vídeo de uma mulher negra sendo agredida, né? E a gente vê a forma que mostra assim, muitas pessoas é bom a gente trazer isso para reflexão, né? Para conscientizar, né, a sociedade que não é brincadeira, não é um assunto assim de isso acontece e não vai resolver, não. Se cada um de nós, né, se durante essa live eu conseguir alcançar uma pessoa que se conscientiza e começa a mudar primeiro, nós temos que mudar nós primeiro. Como eu falei, eu começo mudando primeiro. Então, eu mudando primeiro, a gente consegue minimizar as outras coisas, né? E o assunto é muito sério. E a gente vê isso acontecendo, né? Então, são vários, como foi falado, são vários tipos de preconceito, inclusive preconceito contra as mulheres. E o caso é agravante, né? É agravante. Todo dia uma mulher ela é assassinada, todo dia uma mulher é agredida, todo dia uma pessoa negra é maltratada, né? É xingado, né? É como diz uma frase, né, que eu li, de pessoas que lutam, que combatem, né, contra o racismo, o preconceito, a discriminação, a desigualdade. Uma frase que diz assim: negro correndo é ladrão, negro parado é suspeito, né? Então, se tem outro dia eu vi uma reportagem de um menininho, os pais entraram na loja e ele ficou sentadinho na calçada. Os pais é filho adotivo, os pais eram brancos e ele, né, ele era já de cor negra, né?
E aí, infelizmente, né, a pessoa da loja, né, pediu para que o menino saísse dali da frente da loja. E ele estava sentadinho esperando os pais, né, os seus pais, comprar alguma coisa. E ele estava sentado na frente da loja e a pessoa lá da loja, que trabalha lá, pediu para que ele saísse, né? E ele era filho adotivo de um casal branco. Então, apenas porque o menino estava ali, ele pediu para se retirar. E os pais denunciaram isso, né? E eles entenderam como preconceito racial. Porque o menino estava sentado ali, talvez se fosse uma outra criança, eles entenderam que talvez a moça não iria pedir para se retirar. E o menino estava sentado esperando os pais. Então, isso é muito sério. Por isso que eu, nesse meu estágio, eu procurei falar sobre esse assunto. Que parece que é brincadeira, mas não é. Aí a psicóloga diz ainda, a história social do negro e da negra no Brasil reafirma que o preconceito racial ainda é naturalizado desde a época da colonização. Nos estudos de psicologia, para os casos de racismo e saúde mental, a intolerância e preconceito em relação ao negro é visto como condição estrutural. Por isso que tem um livro do Silvio Almeida que ele fala sobre, o livro dele fala sobre o racismo estrutural, é muito bom, dá até para baixar, eu baixei ele, estou lendo, é muito bom. Em nossa sociedade, todo indivíduo negro é caracterizado em mídia e descrito comumente como sendo menos inteligente, menor valor estético e minimizado em questões maiorais, né? Como foi falado aí da beleza, que a beleza diz muito, né? Então, a pessoa que é negra, eles são descritos como menos inteligente, de menor valor estético e minimizado em questões morais. O racismo começa na infância, no ambiente escolar principalmente, onde é muito comum ações discriminatórias. Com o passar dos anos, os jovens negros vão sofrendo o mesmo tipo de reprodução, que é o conhecido bullying, em outros ambientes, nos grupos sociais, no trabalho e etc. No padrão homogêneo imposto pela sociedade influencia negativamente esses adolescentes que podem vir se tornar adulto com estigma internalizado, né? Isso começa na infância. E aí, na idade adulta, como diz a psicóloga aqui, se torna adultos com estigmas internalizados. Todos esses fatores causam profundos impactos mentais e na vida dessas vítimas, desenvolvendo processos de auto-rejeição. Aí, vou finalizar aqui com a parte que ela diz assim, a doutora Tayane F. Broto, a formação dela, ela é graduação em psicologia pela PUC em 2008, pós-graduação em terapia comportamental pela USP e pós-graduando em terapia cognitiva comportamental, né? Esse é o currículo da doutora. Ela diz assim, como lidar com racismo e saúde mental? Os psicólogos ajudam realizando o movimento de acolhimento da vítima através do alívio ao expressar-se, elevando sua autoestima, reduzindo seu desconforto o quanto possível. Logicamente, a administração terapêutica da ansiedade, dos estados depressivo e do estresse serão paralelamente administrados com terapias que ajudem a desestigmatizar a relação do racismo internalizado com a busca por seus direitos. Nesse sentido, a psicoterapia atua também na prevenção e redução de danos causados pela discriminação e bullying. Nos atendimentos, a maioria das situações provenientes de racismo demonstram claramente que deve-se exercer a educação sobre direitos, para que se possa agir de forma assertiva. As
modalidades e técnicas de intervenção ajudam a promover um melhor atendimento sobre a questão do racismo e saúde mental do paciente. Então, vocês viram que os psicólogos começaram a tratar o caso do racismo, né, que a pessoa sofre com preconceito de uma forma mais precisa, né? Então, os psicólogos estão cada dia mais trabalhando nesse sentido para ajudar as pessoas que sofrem todos os dias, né, com preconceito, com o racismo, com a desigualdade, com a discriminação. Então, eu pude mostrar um pouco para vocês aqui dentro do que a psicóloga, né, as psicólogas falando, né, explicando aqui que o tratamento é um tratamento dividido, né, ansiedade, a depressão, né, tem uma terapia, e assim eles vão trabalhando de uma forma onde a pessoa se sente mais confortante para elas, né, e elas vão entender que o problema não está por ela ser negra ou ele ser negro. O problema está em quem foi preconceituoso com eles, né, que eles não venham a se sentir uma pessoa inferior que não é digna, né, de estar na sociedade. Tem os seus valores, sim, né, e eles, ainda bem que a psicologia, os psicólogos estão se atentando para isso. Como falei, se vocês quiserem ver, pesquisar sobre a psicologia preta, são os psicólogos que tratam diretamente com esse assunto, né, tratando dessas pessoas. Eu vi um vídeo de uma reportagem, uma psicóloga, ela é negra, e eles tratam com adolescentes, com jovens e adultos que sofrem com isso, com esse problema. E a psicóloga, ela falou que chegou adolescente no consultório com pensamento de suicidas, né? Com pensamento suicida, achando que não tinha o direito de viver, por sofrer gradativamente com o preconceito e se achar culpada, né? E aí eles têm que trabalhar com o maior cuidado, de uma forma ali onde eles vêm entender que o problema não está nele, o problema está no racismo, no preconceito. E ela falou que teve um dia que um dos pacientes, adolescente, negro, chegou para ser atendido e o psicólogo era negro. Quando a criança viu, ela ficou toda assim, sabe, perplexa, e assim, não, é ele que vai me atender, é ele que é o psicólogo, né? Ela falou assim, é ele que é o psicólogo, né? E isso vem ajudando essas pessoas que sofrem, né, com essa situação. Então vocês podem ver que é um tema assim que é para nós se preocuparmos, né? Nós procurar aí de uma forma ou outra tentar minimizar essa situação. Tem que ter uma voz para falar. E eu acredito que vocês tenham entendido, né? Espero ter sido bem clara e possível, né? Para quem está entrando agora, né, que não pegou, o meu curso é de licenciatura em filosofia. Isso, o Neymar, vários jogadores, o Neymar foi um que foi chamado de macaco, outro jogador também sofreu com racismo, né? E a lei está aí. A lei está aí para poder defender e ajudar essas pessoas a poder ter os seus direitos, né? E seria bom que o Estado viesse com mais força e fazer valer, né, a lei e mostrar que, agiu com preconceito, com racismo, tem prisão, tem as consequências, né? E é isso que a gente tem que, como sociedade, como pessoas, lutar para isso, né? Falar. E espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajudou um pouquinho mais, que foi um pouquinho mais aprofundado, né? Eu trouxe aqui
falas de psicólogas, né? Não tem nada melhor, né, de ler um texto de pessoas que entendem da área, que ajuda muitas pessoas de várias formas, principalmente essas pessoas que sofrem gradativamente. Como eu falei, muitos casos vêm à tona, a gente vê através de mídia ou presenciando. Outros casos é isolado e a gente não chega muita informação. Só quando pesquisamos a gente vai ver o grau, como o negócio é mais sério do que a gente possa imaginar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Sim, não podemos... Seja bem-vindo, Isaías. Isso mesmo, não podemos deixar, não. Infelizmente, é um tema muito delicado, que ainda existe muito preconceito em todas as casas. Sim, tem muitas pessoas que não gostam de falar sobre o assunto. Sobre o preconceito, o racismo, a discriminação, são poucas pessoas que gostam de comentar, de falar. Mas se tiver umas 3, 4 pessoas aí falando, né, combatendo, podemos minimizar. Não vai ser extinto esse preconceito, o racismo da nossa sociedade, do nosso país, porque já está enraizado desde lá do século XV, século XVI, onde começou a escravidão no nosso Brasil e fora do Brasil também, né? O preconceito, o racismo começou daí, né? Quando começaram a classificar, né, o povo como raças. Como eu falei, existe só a raça humana, não existe raças. Tentaram lá atrás, através da ciência, comprovar que só existia a raça ariana, né? Os europeus eram os superiores, os indígenas, os negros, né? Até mesmo os judeus eram tratados como inferiores, né? Somos os subdesenvolvidos, né? E como pessoas inferiores, mas não conseguiram, né? Tentaram embranquecer o nosso Brasil, como eu falei, em 1911, João Batista Lacerda foi representar o Brasil e disse que o Brasil ia ser embranquecido, que a raça negra ia ser extinta do nosso Brasil. Mas a teoria deles caiu por terra. O Brasil lá atrás era tido como o Brasil um país que não tinha preconceito, não discriminava, não era um país preconceituoso porque tinha miscigenação e era um país mestiço, né? Um país onde tinha muita mistura de raça. Como falei, existe raça, não raças, né? A raça humana. Então era muita mistura. Então eles achavam, o Brasil chegou a demonstrar lá fora em outros países que era um país que não tinha preconceito. Mas a tese caiu. Até então, 1911, né? A tese caiu com Lacerda dizendo que o Brasil ia ser aí embranquecido, né? E nós temos essa mistura aí no nosso Brasil, na nossa pátria, e caiu por terra, né? E eles não conseguiram provar nada. Foi montados vários campos de concentração, né? Vários campos de concentração, onde muitas pessoas morreram, brancos, negros, índios, né? Pessoas deficientes, judeus, negros, judeus, também outro, pessoas deficientes, homossexual, foram tudo para o campo de concentração, onde muitas pessoas morreram, né? Onde muitas pessoas morreram em campos de concentração. Nós temos na nossa história do nosso país. E esse é o tema que eu trouxe para vocês, né? Dentro da psicologia. Eu tentei trazer um psicólogo, estava tudo certo, mas aconteceu um problema, ele não pôde vir. E aí a gente corremos atrás, né? Pesquisando várias fontes sérias, né? Vários psicólogos. E eu pude trazer para vocês terem uma noção que não é brincadeira o racismo no nosso país. E espero que vocês tenham gostado, espero que eu consegui passar para vocês de uma forma bem sucinta, que eu fui bem clara, espero que vocês tenham entendido, né? E é isso aí, vamos lutar contra esse preconceito, né? Cada um nós fazendo a nossa parte.
cada um fazendo a sua parte individualmente, isso é muito pessoal e individual. E assim a gente vai aí minimizando esse problema na nossa sociedade, conscientizando a nossa criança, as crianças em casa, orientando as crianças, vocês que têm filho pequeno, sobre qualquer preconceito que sofrer, poder os seus filhos se sentir seguros em sentar com vocês e poder falar. E vocês como pai, poder chegar numa direção da escola e conversar da melhor forma possível, que eles vão tratar desse assunto, vão ter que tratar desse assunto. Como eu falei, tem psicólogo na escola, tem psicopedagogo, né? Tem os professores, tem uma direção onde eles vão sentar e vão ver o caso do preconceito, seja ele qual for, e vão tentar aí resolver sem constranger a criança ou adolescente ou até mesmo um adulto que sofreu com preconceito. E assim mesmo em serviço, na sociedade em si, né? Combatendo e falando, a gente consegue minimizar a situação, não é verdade? Obrigado pela presença de vocês. Posso dizer que eu cheguei à meta, né, de pessoas assistindo. E eu quero agradecer a presença de vocês, que é muito importante. Essa é a minha última live desse estágio. Ainda tem um outro estágio do ensino médio que eu vou estar fazendo. E eu vou continuar no estágio híbrido do projeto de extensão. Eu tenho outras duas opções se eu quiser, que é o científico, né? Pesquisa científica, e posso escolher o estágio físico e remoto, onde eu posso ir numa escola e ver se alguém, a direção libera eu assistir uma aula com o professor. Mas eu vou continuar nessa linha, né, do estágio híbrido do projeto de extensão, porque eu vou estar falando diretamente com vocês. Isso é muito importante, porque a gente interage, e aí eu vejo a opinião de vocês, aí um vai aprendendo com o outro. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e assim a gente vai tendo um conhecimento aí, vamos sendo informados, cada um com a sua experiência, cada um com a sua superação, né? Isso é muito importante. Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigado por vocês interagirem. Foi muito importante. Isso é muito bom. Até a próxima, né? No próximo mês, no mês de outubro, eu inicio o estágio híbrido no ensino médio. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.